Cachorro que não vem quando chamado. Então você chama seu cão, ele não volta em você. Você soltou ele ali na praça, ele tá cheirando as coisas, você gostaria que ele voltasse, ele não volta de jeito nenhum. Ou então você levou ele para uma trilha, levou ele para uma fazenda, soltou o cão, o cachorro tá sem guia, e aí você chama Bob, Bob, Bob. E o Bob dá atenção para tudo. Para uma abelha passando, para um pássaro voando, para um outro animal que passou, mas ele não dá atenção para você, ele não volta quando chamado. Isso fica ainda mais sério em situações às quais a pessoa soltou o cachorro entrou em um comportamento de fuga por algum motivo, por exemplo, um foguete, e aí o cachorro começou a correr e a fugir, e a pessoa chama o cachorro, não volta de jeito nenhum. Bom, vamos resolver isso. Esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como ensinar o cachorro a voltar para você quando você o chamar. Vou explicar por que ele não volta normalmente e vou te ajudar a construir uma comunicação melhor com o seu cão. Então fique aí conosco para essa conversa. A primeira coisa, pessoal, que a gente tem que começar entendendo é por que o cachorro não volta em mim quando eu chamo. Entendam bem, o cão ele é um animal egoísta. Isso não significa que seu cachorro é ruim. Isso só significa que a gente tem que acabar com essa ideia romântica de que o cachorro está aqui para fazer o que o homem pede. Não é bem assim. O cachorro ele faz tudo aquilo que traz 3 grandes pontos para ele: possibilidade de se reproduzir, possibilidade de economizar energia e sobrevivência. Então, as escolhas dos cães elas são otimizadas e elas têm a tendência de atingir um desses 3 grandes pilares: sobreviver, reproduzir e economizar energia. Então, seu cachorro faz isso. Quando você está na praça, o cachorro está solto, vamos supor que você soltou um macho ali e aí tem uma fêmea que está interagindo com aquela fêmea e eventualmente aquela fêmea está no cio. Seu cachorro não volta em você, por quê? Voltar para você traz o quê? Nada. Não traz a possibilidade de reproduzir, não traz nenhuma economia de energia e não vai fazer com que ele sobreviva. Porque ele está passando ali por um risco de morte. Agora, na hora que ele tem a oportunidade de cruzar com a fêmea, está dentro desses 3 pilares, no pilar específico da reprodução. E aí ele vai fazer uma escolha que é uma questão evolutiva do próprio animal, não é uma escolha racional e não pensa, bom, eu tenho 2 grandes escolhas, vou partir para essa. Não. Mas a seleção fez com que esses animais evoluíssem de tal maneira que essas escolhas fossem realizadas inconscientemente, tá? Então o animal simplesmente as faz sem pensar sobre. Bom, existem outras situações, então ele está ali na praça, ele sentiu um cheiro agradável de alguma coisa, o odor de uma comida, por exemplo, você chamou, mas ele fica ali no odor, ele não quer voltar em você. Ou eventualmente, ele está brincando com outro cão, e o benefício de brincar com outro cão é um benefício maior do que voltar até você. Então isso faz com que o seu cão também queira ficar lá. Então vejam bem, sempre que o cachorro prefere ficar onde ele está, ao invés de ir até você, é necessariamente porque na cabeça dele, ele entende como aquilo sendo mais benéfico para ele do que voltar até você. E aí, entendendo isso, quais práticas que nós cometemos no dia a dia, que nós adotamos no nosso dia a dia, que fomentam este comportamento do cachorro não voltar em mim? Primeira, soltar o cachorro e chamar ele para voltar, sabendo que possivelmente ele não voltará e eu não tenho como fazer com que ele volte. Ou seja, eu crio na cabeça do cachorro a oportunidade de errar e de se beneficiar com o erro. Por quê? Porque eu chamo e aí ele tem a possibilidade de errar, que é não vir até mim. E ele ainda pode se beneficiar desse erro, porque ele pode continuar fazendo alguma coisa que para ele é mais interessante do que voltar até mim. E eu não consigo fazer com que ele necessariamente retorne. Bom, outro ponto interessante, outra conversa, outra prática interessante dentro desta conversa é chamar o cachorro para dar consequências ruins. Ao mesmo tempo que o seu cachorro não vem porque é bom ficar ali, às vezes ele não vem porque ele sabe que ir até você vai ser ruim. Aconteceu comigo com os meus quando ele era muito novinho, em determinadas situações que eu soltava ele, quando eu chamava ele para vir novamente, se a minha guia estivesse na mão, ele não retornava. E ele era muito novo, eu nunca tinha imaginado naquela época que ele teria tal capacidade tão cedo de fazer uma associação tão
complexa, não é tão complexa, ela é simples dentro do nosso ponto de vista, mas na minha cabeça naquela época era complexa. Que é o cachorro perceber que quando a guia está na mão é porque eu vou pegá-lo. E aí ele dava no pé. Porque ele sabia que eu só chamava, só ia atrás com a guia quando era para restringi-lo ou para ir embora do espaço onde a gente estava. Então soltei numa fazenda, a gente ia embora da fazenda. Soltei na praia, a gente ia embora da praia. Então ele sabia que não teria benefício em retornar até mim. Então para que ele volta? Assim como muita gente chama o cachorro para prendê-lo, outras pessoas chamam o cachorro para brigar com o cachorro, seja verbalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente. A pessoa ela chama o cachorro para dar uma consequência ruim. Quantas e quantas vezes teve uma situação que eu vi uma vez de um senhor, a cadela dele fugiu na praça, né? Ela fugiu, né? Ela saiu do quarteirão da praça, estava no quarteirão ao lado, e aí ele começou a chamar ela brava e a cadela não voltava. A cadela ela até queria voltar para ele, porque quando ele chamava, ela até fazia de que ia. Só que o tom de voz, a postura corporal, o chinelo na mão, tudo isso fez com que a cadela ficasse na dúvida se ela voltava ou não. Outra pessoa no meio do caminho conseguiu pegar a cadela, sem a cadela perceber a aproximação, porque a cadela está focada no dono dela, mas ao mesmo tempo com medo de ir. Por quê? Porque ela sabia que ela estava sendo chamada para uma consequência ruim para ela. Perfeito? Então, vejam isso. Outra coisa que acaba com a vontade do cachorro de vir até você é brincar de pega-pega, no sentido que você corre atrás do seu cão. Se ele correr atrás de você, não tem tanto problema. Mas se você correr atrás dele, várias vezes ele vai achar que é pega-pega e ele vai se divertir com essa situação e não voltará até você. Tá? Então esses são os principais pilares. Existem outros, que nós inclusive temos um curso chama Recall Infalível, para o cão ouvir sempre chamado, e também temos um curso de obediência que a gente também ensina Recall, só que aí já o foco não é só no Recall, o foco é na obediência como um todo. Nesses cursos a gente ensina vários detalhes que vão influenciar dentro do ponto de vista do cachorro entender que é ruim vir até você. Então a gente menciona várias situações de dia a dia, e tem várias que você pode tentar notar e perceber mesmo dentro da sua casa. O que acontece que eu faço e que o cachorro não tem uma consequência benéfica em vir até mim? A consequência melhor é ele não vir, tá? Desde essas situações comentadas até uma situação muito comum é a pessoa chamar o cachorro exageradamente. Então toda hora ela fica chamando o cachorro, soltou o Bob, aí chama o Bob de 2 em 2 minutos para ver se o Bob tá ali perto dela para testar o Bob. E aí o Bob uma hora fala, velho, que coisa chata, e ele não volta mais, tá? Então tudo isso a gente tem que compreender. Bom, entendido isso, como que eu faço para o cão sempre vir até mim? Existem 3 grandes segredos: comunicação, premiação e garantia. O que é comunicação? Você precisa ensinar para o seu cachorro que são os marcadores. Nós usamos as palavras marcadores para descrever aquelas palavras que sinalizam para o cachorro que ele está certo e que ele será premiado, ou que ele está errado, que haverá uma consequência por estar errado. O seu cachorro ele precisa saber o marcador de na hora que ele estiver fugindo, porque isso vai interromper a fuga dele. E ele tem que saber o ok, sabendo que ele está sendo premiado por retornar até você. Isso é muito benéfico. Em contrapartida, a gente tem que ter o segundo ponto, que é a grande premiação. Então, o cachorro ele tem que entender que voltar a você traz benefício para ele. Como que a gente faz isso? A gente escolhe uma premiação adequada ao trabalho. Pensa bem, você tem que trabalhar o dia inteiro para ganhar 10 centavos. Você vai retornar por causa dos 10 centavos? Você vai trabalhar? A resposta é não. Você não vai trabalhar por causa dos 10 centavos. Então, você precisa garantir uma consequência que o cachorro queira retornar até você. Então, por exemplo, ao invés de levar para ele uma ração e ele ter um baixo ímpeto de comida, você vai levar uma bolinha e ele tem um alto ímpeto de caça. E aí você usa a bolinha para premiar a vinda dele. Vai valer a pena, vai fazer sentido na cabeça do cão. Ou ele tem um baixo valor pela ração, você vai reeducar ele para a ração valer mais e a partir daí você usar a ração como premiação, bonificação dele retornar em você. Não, você não quer assim, você vai usar um petisco que seja uma salsicha, um frango desfiado para o seu cachorro ganhar quando ele retorna até você. Então são situações que a gente utiliza dentro do dia a dia com recompensas que fazem sentido para o cachorro voltar em você. E aí tem benefício. Agora tem o terceiro e último ponto,
que é o que eu falei, que é a questão de ter o controle, a garantia de que o cachorro vai voltar. Veja bem, às vezes o ambiente terá uma premiação maior do que a que você tem. Isso vai acontecer. Então eu vou dar um exemplo. O seu cachorro, ele viu um gato e ia ter um ímpeto de caça altíssimo. Ele vai querer perseguir o gato e sua ração na mão não vai funcionar. O seu cachorro viu uma cadela no cio, ele vai querer ir atrás, sua ração na mão não vai funcionar. O seu cachorro viu uma pessoa chamando ele, e aí sua ração não vai funcionar porque a vontade de interagir com ele, de pessoas é mais alta do que a ração. Ou senão é um dia que seu cachorro não está com fome, que você foi passear com ele logo após ele ter se alimentado. Então tem várias situações que podem fazer com que o seu cachorro não queira obedecer. E aí você precisa de garantia. Isso significa fechar a porta do erro. As pessoas elas treinam da seguinte maneira: quando o cachorro acerta, elas premiam; quando o cachorro erra, elas ignoram. Só que elas esquecem que elas estão ignorando, mas o cachorro pode estar sendo premiado, porque ele está podendo, por exemplo, perseguir outro cão, porque ele brincar com outro cão, na verdade, ou perseguir um gato, ou perseguir um outro animal. Então você precisa garantir que o cachorro ele consiga que se ele errar, você consiga controlar. Você precisa fechar a porta do erro. E aí como é que você faz esse treino? Com uma guia longa, uma guia de 10, 15, 20 metros. Você coloca no cão, deixa o cachorro ir e você chama o cão. Se ele vier por conta própria, ok, premia. Se ele não vier por conta própria, você fala faz uma pequena tensão na guia, e aí o cachorro ele tem que vir até você, porque você está com a guia. Se for preciso, você vai pescando ele, trazendo ele mesmo, tá? Mas a ideia é só fazer uma pressãozinha simples, direcionadora para mim. O cachorro já percebe que não tem chance, que ele tem que sair dali e ele vem. Quando ele vem, eu premio ele. E aí eu repito isso tantas e tantas vezes que na cabeça do cachorro fica bloqueada a porta do erro e fica aberta apenas a porta do acerto. E aí eu, com a minha garantia, com a minha comunicação e com a minha premiação, eu consegui gerar um ciclo. A partir daí, o que eu preciso para manter? Eu paro de ficar soltando cachorro aonde eu sei que eu não terei controle, onde o ambiente tem muitos reforçadores acima do que os que eu tenho. Eu paro de chamar meu cachorro à toa e eu crio situações onde sempre que eu preciso chamar meu cachorro, eu consiga chamá-lo com um chamado padronizado que ele sabe que vai vir uma mega recompensa e que se não vier, existe a garantia. Depois de várias e várias repetições, mesmo que você não tenha a garantia física da guia unificada, da guia longa, o cachorro estará condicionado. E muitas repetições, estou falando de 150, 180 repetições, tá? Então esse é o cerne da coisa, esse é o ponto principal para que você siga esses três pilares. Mas lembre-se, existem vários outros pontos que vão influenciar. Por exemplo, se você ficar treinando recall, vir quanto chamado, embaixo de sol, seu cachorro vai ficar cansado rápido. E aí ele vai ver que você chama ele, que você puxa ele, etc. Ele vai entender, eu tenho que ir. Só que ele sempre vai mal. Ele sempre vai mal, né? Não é vai. Ele sempre vai mal. Por quê? Porque ele vai estar cansado por causa do sol. Ele vai querer economizar energia. Ele vai ficar desmotivado em ir até você. Ou você usa uma premiação inadequada. Ou você faz o treino em momentos que são chatos para o cão. Então você tem que tentar ser o mais didático possível e pensar no processo como um todo, para que você possa atender às necessidades desse treinamento com o seu cão. Basicamente é isso. Agora eu quero colocar um adendo para uma última situação que eu coloquei logo na chamada do vídeo, que é o seguinte: e quando o cachorro dispara em fuga, eu chamo, o cachorro não vem. Essa situação é uma situação que a gente chama de programa de emergência. O cachorro ele tem um estresse normal, todo indivíduo passa por estresse todos os dias, mas existe um nível de estresse que leva o cachorro para condições anormais. E nessas condições anormais de estresse, o cachorro ele não está apto a pensar da mesma maneira que ele pensaria e do pensamento responderia normalmente. Então, você vai chamar, o seu cachorro não vai voltar porque ele está em fuga. O estresse está lá em cima, cheio de hormônio de estresse na corrente sanguínea. O corpo já está todo programado para fugir ou para lutar, dependendo da situação. E aí, o seu cachorro não vai te responder porque a sobrevivência dele está falando mais alto. Ele entrou num momento muito difícil de responder você com facilidade. Pensa bem, uma pessoa vai te assaltar. E aí você está vendo aquela pessoa te assaltar com um iminente risco à sua vida. Como que você vai fazer? Você vai ficar tranquilo? Não. Seu estresse vai estar lá no pico, você não vai pensar direito. Agora, o que eu posso fazer para o ser humano
para que ele possa agir de uma maneira adequada. Eu posso treinar o ser humano para essa situação. Como que eu faço isso? Exemplo, esses treinamentos de incêndio e evacuação, que a gente vê muito em filme, seriado aqui no Brasil. É muito raro a gente ver alguém fazendo um processo de treinamento em relação a isso, mas a gente vê muito isso em filmes, em seriados do local, fazer um teste de incêndio. E aí, no meio de uma aula, por exemplo, uma escola interrompe a aula e todo mundo sai enfileirado. E aí eles testam as rotas, eles fazem aquilo de forma sistemática, proposital. E aí aquelas pessoas que passaram por esse treinamento, no dia do estresse, elas vão ter um repertório comportamental do que fazer, porque foi ensinado a elas. E mesmo com o estresse falando alto, elas vão ter uma clara lembrança do que ela deveria fazer para maior segurança. Ela vai ter um caminho palpável. E aí o estresse é menor e consegue responder melhor. Então, com o seu cachorro você precisa fazer a mesma coisa. Ter um nível de treino consistente com o cão, tá? Simular algumas situações em baixa dosagem que eventualmente ele vai estar disperso, estressado com alguma coisa. Baixa dosagem, não é para fazer em alta dosagem. O seu cachorro então vai ficar um pouquinho estressado por alguma situação. Por exemplo, o cachorro tem insegurança com outros cães. Você passou ali na porta de uma casa, e aí um outro cachorro latiu para ele, ele ficou meio inseguro. Esse é o momento que você pode treinar. Você não vai levar ele na porta da casa para treinar só isso, não. Mas eventualmente aconteceu, você já está na situação e é uma baixa dosagem, porque o outro cachorro está atrás do portão, seu cachorro ainda não está em fuga, mas ele já está evitando. Use esse momento para chamar ele vem até você mais para premia. E aí você vai conseguir trabalhando no cachorro a situação, para mesmo um pico de estresse, ele poder retornar até você, tá? Isso é muito importante. E tem a garantia, porque quando a gente está falando disso, eu estou falando de um estresse que é muito alto, que para o cachorro está colocando a sobrevivência dele em risco. Então é bom que você sempre ande com os materiais corretos. Eu não indico de maneira alguma cachorro sem guia em praça ou em local público. Acredito que nossos cães em espaços públicos devem estar com uma coleira, com uma guia que possam facilitar o manuseio, que possam trazer segurança e controle sobre o animal. Então essa é mais uma sugestão. E aí vocês vão fechar então a roda de sugestões, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Tem um curso de recall infalível, vocês encontram na Hotmart, tem 7 dias de garantia, e também um curso de obediência, adestrando de A ao Z com a Sport Dogs Brasil, também vocês podem encontrar no qual nós ensinamos não só marcadores, engajamento, coordenação motora, senta, deita, fica quando chamado e outros vários exercícios que vão ajudar vocês no dia a dia com seus cães, tá bom? Então é isso, coloque nos comentários suas dúvidas, até o próximo vídeo.